Fala galera, chegamos à nossa 18ª aula sobre a linguagem de programação C++. Esta é a quinta parte de uma série de videoaulas onde estamos abordando o tema sobre operadores. O objetivo desta aula é fixar o aprendizado que tivemos na aula de número 17 e encerrar o aprendizado sobre operadores comparativos. Entendendo os operadores comparativos. Vamos começar com o operador maior que. A função deste operador é simples. Ele estabelece uma relação comparativa entre seus operandos. Neste exemplo, ele irá comparar se o valor de A é maior que o valor de B. Caso isto seja verdadeiro, ou seja, se a variável A realmente carregar um valor maior do que a variável B, então a nossa operação irá retornar um valor verdadeiro. Caso contrário, irá retornar um valor falso. Lembrando que em C++, verdadeiro é representado pelo algarismo 1 e falso pelo algarismo 0. Vamos agora aprender sobre o operador menor que. Da mesma maneira que o operador anterior, ele estabelece uma relação comparativa entre seus operandos, só que a comparação é inversa ao anterior. Este operador verifica se o valor que a variável A carrega é menor que o valor que a variável B carrega. Ou seja, ele verifica se o valor do primeiro operando é menor do que o do segundo, retornando verdadeiro, 1, ou falso, 0. O operador maior ou igual que. Como podemos observar, este operador realiza ao mesmo tempo duas comparações entre seus operandos. Ele verifica primeiramente se o valor do operando 1 é maior do que o valor do operando 2, ou se o valor do operando 1 é igual ao valor do operando 2. Ou seja, o valor da variável A é maior ou igual ao valor da variável B? Caso o valor da variável A seja maior ou igual ao valor da variável B, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Este operador menor ou igual que é muito semelhante ao operador maior ou igual que. A diferença é que ele checa se o valor do operando 1 é menor ou igual ao valor do operando 2. Então, se o valor que a variável A carrega for menor ou for igual ao valor que a variável B carrega, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Este operador, chamado de diferente de, compara a diferença entre dois operandos. É uma única comparação de diferença. Por exemplo, se o valor da variável A é diferente do valor da variável B. Caso isto seja verdadeiro, a nossa expressão retorna verdadeiro. Caso isso não seja verdadeiro, ela retorna falso. Este operador comparativo, chamado de igual a, faz o inverso do último operador que nós vimos. Ele compara a igualdade dos valores entre dois operandos. Checa se o valor que a variável A carrega é igual ao valor que a variável B carrega. Se positivo, retorna verdadeiro. Se negativo, retorna falso.
Vale lembrar que devemos ficar atentos para não confundir este operador com o operador de atribuição. A diferença entre ambos é clara. O operador de atribuição, que já estamos acostumados a ver em nossos programas, é formado apenas por um símbolo sinal de igual. Já o operador igual a é formado por dois sinais de igual juntos. É muito comum ao programador iniciante confundir estes dois operadores. Este operador, representado pelo sinal de exclamação, é conhecido em C++ como não lógico. Sua função é muito simples. É negar o resultado booleano de uma operação. Este operador trabalha apenas com um operando à sua direita e geralmente estão entre parênteses. Vejamos o exemplo. Temos aqui uma operação comparativa que irá retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. A expressão é a seguinte: 5 é igual a 5? Verdadeiro. Então, originalmente, a nossa expressão irá retornar um valor booleano verdadeiro. Só que o nosso operador não, o nosso operador de negação, irá inverter este resultado booleano. Então, ao invés de a nossa expressão retornar verdadeiro, ela passará agora a retornar o valor falso. Vejamos este outro exemplo. Neste exemplo, a nossa operação irá retornar um valor booleano verdadeiro, pois 5 é maior que 1. O que acontece é que o nosso operador não lógico irá receber este resultado booleano verdadeiro e irá negá-lo, irá invertê-lo para falso. Então, a nossa expressão como um todo irá retornar falso. Este operador é chamado de e-lógico. A sua função é comparar o resultado booleano de seus operandos. Vejamos o exemplo. Esta primeira operação aqui à esquerda, 5 maior que 1, ela irá retornar um resultado booleano verdadeiro ou falso. Da mesma maneira, esta operação aqui à direita, 10 maior que 6, também irá retornar um resultado booleano verdadeiro ou falso. Quando utilizamos o operador e-lógico, a nossa expressão só retorna verdadeira se tanto a operação da esquerda e a da direita retornarem verdadeiras. Se uma das duas retornarem falso, então toda a nossa expressão retorna falso. Para que retorne verdadeiro, as duas operações envolvidas têm que retornar verdadeiro. Nosso exemplo aqui é lido da seguinte forma: 5 é maior que 1 e 10 é maior que 6. Então não basta apenas 5 ser maior que 1 ou 10 ser maior que 6. Tem que ser as duas coisas. 5 tem que ser maior que 1, verdadeiro, e 10 tem que ser maior que 6, para que toda a nossa expressão retorne como verdadeira. Este operador é conhecido como ou lógico. A sua função também é comparar os resultados booleanos de seus operandos. Quando utilizamos o operador ou, a nossa expressão como um todo só retorna verdadeira se um ou mais resultados booleanos comparados também forem verdadeiros. A nossa expressão só irá retornar falso se todos os resultados booleanos comparados forem falsos. Vejamos o exemplo. A primeira operação, 8 maior que 4, irá retornar um resultado booleano verdadeiro. A segunda, 10 maior que 30. Neste caso, irá retornar um resultado booleano falso. E por fim a terceira, 5 é diferente de 5? Não, então irá retornar também um resultado booleano falso. Então, como podemos observar, temos 3 resultados booleanos sendo comparados. O primeiro retornou verdadeiro, o segundo e o terceiro como falso.
Porém, como eu disse, basta que apenas um ou mais resultados booleanos retornem verdadeiros para que toda a nossa expressão retorne como verdadeira. A nossa expressão se lê assim: 8 é maior que 4 ou 10 é maior que 30 ou 5 é diferente de 5. Bom, galera, a nossa aula de número 18 chegou ao fim. Como podemos observar, a aula de número 17 a 18 começaram a trabalhar um pouco mais o raciocínio lógico, porém nada que seja um bicho de sete cabeças. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, postem seus comentários através do sistema de comentários do nosso blog. Aguardo a visita de vocês em nosso blog, sermaisdescomplicado.blogspot.com. Este mês acabei demorando um pouco mais para postar as videoaulas. Peço desculpas a todos que estavam aguardando as videoaulas, mas este mês foi realmente mais corrido para mim, foi mais complicado. Mas podem ficar tranquilos que não deixarei de postar as videoaulas. Conto com a visita de vocês e a colaboração, que é muito importante. Na próxima aula, estaremos aprendendo a usar operadores de deslocamento de bits em C++. Espero vocês na próxima aula. Valeu, galera!